Olá, boa noite! Começando aqui mais um Talk Show Mães Protagonistas. Sejam todas muito bem-vindas. Segunda-feira aqui, né? Essa semana vai ser incrível. Já estamos começando aqui com corda total. Então sejam todas muito bem-vindas. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Você que está assistindo aqui também no gravado também, você pode mandar as perguntas aqui no meu inbox, no meu direct, né? Se você tiver alguma dúvida, a galera tá chegando. Amanda Pérez, Júnior Martos, boa noite para todos vocês. Para quem está chegando pela primeira vez, aqui é o Talk Show Mães Protagonistas, onde eu entrevisto mães de sucesso. Então também, se você quer ser entrevistada por mim, se você quer contar sua história de sucesso, me chame no direct também, ou indique uma mãe que você gostaria de compartilhar aqui, né, pra gente fazer uma live junta também, são sempre super bem-vindas. Eu sou Priscila Martos, eu sou mãe da Jade, do Thor, do Kalil, né, eles uma escadinha aqui, um tem 9 meses, o outro tem 3 anos e a Jade tem 5. Então, aqui é aquela loucura, é na minha live ao vivo e as criaturinhas participam. Mickey. Olha lá, já tem um pedido aqui, uma solicitação, né? Então é isso, gente. Aqui é vida real mesmo, para vocês sentirem um pouquinho da minha rotina. Hoje eu vou trazer uma convidada muito especial. Ela fez faculdade junto com o filho lá, tiracolo, né? Ai, obrigada pelos coraçõezinhos. Gente, é muito importante vocês se manifestarem, tá? Vocês mandarem perguntas, vocês acenarem, vocês colocarem aqui os coraçõezinhos de vocês também. Porque daí o Instagram vê que tá sendo relevante, que tá sendo bacana e coloca o nosso assunto para mais pessoas, pra gente realmente ajudar mais pessoas. E sem mais delongas, eu vou convidar aqui a minha convidada de hoje. Ela é adorando conhecer um pouco mais da história dela. Ela tem um projeto dela, é Blitz do Direito. Então ela vai contar aqui. Seja muito bem-vinda, Hildegard Andrade. Coraçõezinhos para ela, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu costumo sempre... Boa noite. Ixi, está cortando bastante. Tá. Vocês estão ouvindo bem, gente? Falem pra mim, vocês estão ouvindo, porque aqui pra mim tá super cortando, eu não tô ouvindo nada dela. Fala aí. Tô me ouvindo? Estão ouvindo? Você tá perto do roteador? Próximo, colado. Jesus, eu tô ouvindo tudo picotado, gente. Esse Instagram tá trolando a gente hoje. Você tem fone de ouvido? Vê se melhora. Vamos lá. Vamos ver se melhora. Olha lá, já tem as fãs aqui da Hildegard. Ela falou, parece que tem uma TV ligada. Putz, é meu marido, gente. Ele trabalha aqui em cima e eu trabalho aqui embaixo. E aí, ele tá terminando uma reunião, já já ele acaba. Então, paciência aí um pouquinho. E aqui é live ao vivo, gente. As criaturas estão aqui na sala, enquanto a gente está fazendo várias reuniões, então é meio bagunçado mesmo. Mas ou a gente faz assim ou a gente não faz, né? Vou esperar pra ter todo o silêncio do mundo aqui em casa. Eu tava tentando fazer à tarde, gente, mas não dava certo, porque aí à tarde todo mundo tá produzindo, ninguém quer parar pra fazer live. Então, igual é a vida real mesmo, entendeu? Eu faço reunião aqui, falo com meus clientes, faço os meus negócios daqui e o cliente vê as crianças, vida real, tá bom? Então é isto. Fala aí, Hildegard, pra ver se tá Será melhor. Se melhorou agora? Super melhor. Super. Super, Então vamos lá. Super melhor. Deixa eu dar o meu tradicional boa noite, boa noite, boa noite. Quero agradecer o convite, né? Fico muito feliz, né, desse convite, de poder compartilhar com vocês. Agradecer a Priscila por ter me convidado para compartilhar um pouquinho da minha rotina, da minha história, né, dessa vida de equilibrista, né, que é ser mãe, ser profissional, ser estudante, enfim, ter vida social, ser filha.
enfim, é uma vida, eu costumo dizer, uma vida de equilibrista mesmo, né? Nós não vamos por circo, mas a gente tem que aprender o tempo inteiro, diariamente, a equilibrar tantas e tantas rotinas. Então, assim, que seja um bate-papo, né? Que seja uma troca, né? Agradecer a todos também que estão presentes, que estão dividindo esse momento com a gente. E que a gente aprenda uma com as outras e que sejamos motivação, né? Que sejamos gás para outras mães, enfim, né? Para quem está aqui assistindo. Eu acho que a ideia é essa, né? E estou aqui à disposição. Maravilhosa, arrasou! E a galera tá se manifestando. É isso aí, gente. Participem com a gente, deixem suas perguntas, tá? Pra gente poder interagir, realmente ser um bate-papo, pra gente realmente aprender com vocês, vocês aprendem com a gente faz essa troca aqui, e isso que é o rico, né? De ser uma live, né? E quem tá assistindo depois também não tem problema, porque às vezes o que vocês vão perguntar, às vezes a pessoa tinha dúvida, não estava fazendo, eu tinha aquela dúvida e nem sabia que ela não sabia, né? Então, eu adoro, às vezes, quando os outros perguntam, às vezes fazem perguntas melhor do que eu faria, né? Então, fiquem à vontade para participar. Ainda mais advogados aqui, eu acho que hoje vai estar cheio de advogados aqui, né? Cheio de pessoal do direito, então vocês são ótimos de fazer perguntas, né? Então, pode me ajudar aqui. Agora me conta, como que você começou no direito e como que você fez como que você foi parar na internet? Vamos lá. Vê só. Na verdade, a minha primeira formação era em administração e minha paixão sempre foi direito, desde criança. Né? E quando a oportunidade bateu em minha porta, né, para cursar direito, eu estava com 2 filhos muito novos, né? Novos. O mais velho estava com 2 anos, 2 anos e meio. O Thor subiu em cima do Calil. Pode continuar. Então, assim, meu filho mais velho estava com 2 anos e meio. E meu filho mais novo tinha 1 ano e 2 meses. E, na verdade, foi quando a oportunidade de cursar o curso de Direito surgiu na minha vida e eu estava com esses 2 filhos pequenos. Então, assim, eu tive que optar, né? Em fazer ou não fazer. E aí eu me recordo muito bem que eu liguei para minha mãe, né, para falar que queria fazer direito, e eu com 2 crianças muito crianças ainda, né, criança de colo, e ela me respondeu: eu vou estar sempre ao seu lado para o que você decidir. Mas no fundo, eu achei que ela disse assim, ela deve estar louca, né? Enfim, eu decidi fazer, né? Eu decidi fazer em meio a trabalhar, né? Por volta de 8 a 10 horas por dia. Eu gerencio uma empresa, uma filial de uma empresa que é multinacional. E tem uma filial aqui em Aracaju, eu sou de Aracaju. Então, eu trabalhava entre 8 a 10 horas, eu tinha 2 filhos muito pequenos. E meu sonho sempre foi cursar direito, foi nesse momento que o direito apareceu na minha vida. Então, eu decidi abraçar, né? E, assim, em meio a uma turma que abraçava 10 matérias, 6 matérias, 5 matérias, eu entendi o meu momento de maternidade. Eu sabia que eu precisava, e era uma necessidade que era mais, eu acho que talvez minha, do que até das crianças, de estar perto deles, de ter momentos de qualidade com meus filhos. Mas também eu não queria abrir mão dos meus sonhos. Então, sabedoria divina mesmo, eu decidi começar a cursar o curso de Direito, mas, diríamos, da minha forma, né? No meu ritmo. Então, eu comecei pegando, eu lembro perfeitamente que o meu primeiro período eu peguei 2 matérias, né? E eu ia para a faculdade, às vezes 2 vezes na semana, e nos demais dias eu ficava com meus filhos, porque eu tinha necessidade de colocá-los para dormir, enfim. E à medida que o tempo foi passando, que os períodos foi passando, eu tinha, às vezes, uma disponibilidade de pegar uma quantidade de matérias maior, diríamos 3, 4 matérias
Enfim, eu não seguia o ritmo da maioria, né? A maioria pegava várias matérias, mas não tinha uma vida e uma rotina como a minha. Então eu fiz eu acho importante você falar isso, porque tem a tal da culpa materna, né? Então você falar e externar isso, né? E ter consciência de que você não tinha o mesmo ritmo que as outras pessoas, mas você conseguiu chegar até o final. Então acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando que a gente não está conseguindo fazer por causa dos nossos filhos, por causa de tudo isso, e não no que a gente está realmente fazendo, que a gente está progredindo, né? É que na faculdade você consegue ver isso claramente, né? Mês a mês. E às vezes, como empreendedora, você não vê, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer, né? Quando eu criei esse Instagram aqui, era exatamente para compartilhar e ter acesso a videoaulas de outros Ó, pessoal. Ô, me ajuda, tá muito barulho. Vai brincar lá, por favor. Vai lá no quarto de brinquedo. Hoje tá animado. Hoje tá, normal. Então, assim... Hoje tá muito. Na grande maioria das vezes, inclusive foi o motivo que esse Instagram nasceu, né? Era para compartilhar meio que minha rotina de estudos, que eu só podia estudar nas madrugadas, né? Então, assim, como eu trabalhava o dia inteiro, e final de semana eu priorizava ficar com meus filhos. Eu já vou conversar com vocês, por favor. Eu tô te ouvindo, ó, tô de olho. Então, assim, como final de semana eu priorizava ficar com os meus filhos, eu tinha que decidir. Então, o único horário que eu tinha disponível para estudar era, de fato, nas madrugadas. Então, eu comecei a reduzir a minha quantidade de horas de sono, né? Porque eu chegava do trabalho, eu sentia a necessidade de ficar com eles, e só depois que eles dormiam é que aí começava a minha rotina de estudo. Tanto Quem que, se identifica aqui que já passou a madrugada trabalhando, fazendo post, fazendo conteúdo de madrugada? Escreve aqui para mim. Então, assim, tanto que desde pequeno, meus meninos, eu criei uma rotina de sono, né? Meus meninos dormem cedo, tanto que agora eles já estão dormindo. Antes de começar a live, eles já estão dormindo. Menina, me ensina essa receita. Que idade que eles têm? O meu mais velho tem 8 anos, o meu mais novo tem 7. É um bem atrás do outro, foi muito próximo. Mas eles vão para a escola cedinho. Cedo, né? Nós acordamos às 5h30. Então, assim... Tá na moda esse negócio de acordar de manhã, mas olha... Mas o meu não é moda, não. O meu é necessidade mesmo. Bom. O meu é necessidade. Então, assim, desde pequeno, eu acostumei eles a dormirem muito cedo. Exatamente porque eu precisava estudar. E se eles dormissem muito tarde, eu não ia ter como estudar. Então, assim, no máximo 8 horas, meus meninos já estão dormindo. Desde pequeno foram assim, né? E se mantém assim, né? Pelo menos durante a semana, de segunda a sexta. Gente, manda mais coraçõezinhos pra essa mulher. Meu Deus do céu. Aqui não tá dando certo, não. Vamos lá. Então, final de semana eles dormem mais tarde, mas de segunda a sexta, no máximo 8 horas, eles já estão dormindo. Exatamente porque depois disso eu tenho rotina de dona de casa, tenho um lanche para organizar do outro dia, tenho agenda da escola deles para ver, enfim, uma série de coisas. Né? Isso que é importante também, a rotina que funciona para vocês, né? Que também não adianta a gente, eu vou fazer assim, aí a pessoa acorda às 5 horas da manhã, chega meio-dia, tá insuportável, dando patada de todo mundo, revoltada da vida, também não adianta nada, né? Cada uma tem que respeitar suas limitações, respeitar a sua rotina, respeitar como que funciona na sua casa e não ficar se comparando, né? Mas eu tô aqui, olha, confesso que 8 horas da noite foi tentador, tipo, pensando,
Nossa, se eu acordar às 5h30, às 8 eles vão estar dormindo, aí compensa, uma coisa compensa a outra, entendeu? Já tô aqui pensando já. Então, assim, de fato, foi uma rotina, né, que foi implantada desde o início e é algo que me ajuda demais. Então, quando eu chego do trabalho, eu fico com eles, eu passo o tempo com eles, né, e quando eles dormem, aí começa a minha rotina de estudante, né? Então, assim, é bem pesada, né? Eu não digo que era, né, porque estudar é constante, é todos os dias. Ai. Coisa linda! É você que tá aí, sapeca, você tá me ouvindo? Não, tô de fone. Tô de fone. Então, assim, o que é que eu tenho para dizer assim? Fácil não é, né? É muito difícil, mas assim, é muito gratificante você saber que você consegue, né? Você paga um preço, mas a vitória chega, né? E eu sempre costumo dizer aqui, e muitas mães me seguem no meu Instagram, exatamente para acompanhar essa rotina, e muitas me perguntam como é que você consegue, como é que você consegue? E eu sempre digo assim, é um tijolinho por dia, né? Não queira seguir o ritmo de todo mundo, né? Não queira fazer, diríamos, eu tinha uma turma de alunos que a maioria, diríamos, era solteiro ou poderia até ser casado, mas não tinha filho, às vezes não trabalhava. Então, assim, eu era aquela que nunca tinha turma certa, né? Porque como a depender do período, eu pegava uma quantidade de matérias infinitamente inferior à grande maioria, então eu nunca tinha turma, né? Todo semestre era uma turma diferente. Mas eu não me importava com isso, porque eu entendia que eu estava caminhando, né? Mesmo que os meus passos fossem lentos, mesmo que não fosse no ritmo da grande maioria, mas eu não estava parada, né? Eu estava me movimentando, eu estava saindo do lugar. E assim, Isso é muito importante, vocês refletirem aí, né? De repente tem outros tipos de empresário e tudo, porque eu sinto isso, sabe? Às vezes a gente como empresária, você às vezes não tá... É diferente da universidade, que você tem uma prova ali para avaliar, que você passou, que você tá medindo sempre o seu resultado. Então, às vezes no empreendedorismo, se você não tem suas métricas, se você não tem o seu número, se você não tá ali focado, que nem ela, né? Ela focou extremamente no resultado final ali, ela não tava nem aí se a turma era A, B, C, X, porque ela não tava ali por causa dos outros, ela estava ali por causa dela, ela sabia onde ela queria chegar. Então, a importância de você ter esse foco, ter o desejo ardente, ter essa força que vai fazer você realmente passar por todos os obstáculos, né? Eu vejo que muita gente fala, nossa, mas você é corajosa, nossa, mas você conseguiu, você simplesmente se jogou, né? Você não parou para olhar as dificuldades, você parou para olhar onde você queria chegar, né? Fala um pouco mais sobre essa coisa de foco, de meta, como que foi isso a importância, né? Então, é exatamente isso. É você ter o seu foco, você saber onde você quer chegar, né? Você falou a palavra-chave. Se você sabe onde você quer chegar, você não olha para o lado, né? Ou diríamos, você não se abala com o que está acontecendo em sua volta. Então, como eu disse, a grande maioria talvez chegou primeiro que eu, mas isso não me interessava. Eu sabia que eu ia chegar, né? Do meu tempo, da minha forma, né? E assim, isso não pesava nada para mim, porque para mim sempre o mais importante foi meus filhos, meus filhos, né? Então, assim, eu entendia que quando eu chegasse, eu ia chegar com eles, né? Então, assim, quando eu chegasse, eu ia chegar com os meus meninos. Então, eu acho que a palavra-chave é exatamente essa, você saber onde você quer chegar. E aí sim, você traçar metas, você traçar planos. Eu sou, diríamos assim, eu costumo dizer que eu sou, assim, apaixonada por planejamento. Então, assim, apesar de fazer o curso de Direito meio que a passos lentos, né? Eu sabia exatamente o mês que eu queria me formar, né? Então, assim, eu sabia que eu tinha que me planejar de forma que, em determinado mês, eu ia concluir minha faculdade.
Então, assim, eu fiz todo um planejamento de 5 anos, né, para frente. E todo mundo achava meio louco, porque como é que você se planeja para 5 anos à frente? Mas eu sou assim, né? Eu sei onde eu quero chegar daqui a meus 5 anos e daqui a 10 anos eu já tenho a minha visão do futuro, né? Eu tenho isso muito claro. Então isso ajuda bastante. Eu aprendi com um dos meus mentores, né? Tem um mentor que é o Ben Zorel, inclusive hoje a gente está ajudando lá, fazendo o lançamento dele, né? Eu vou ensinar você a ser rico, é o nome do curso dele. E ele fala muito sobre isso, ele fala que os pobres, né, as pessoas de mentalidade pobre, né, eles pensam na diária, né, você pode ver algumas profissões, assim, né, tudo por diária, porque ele pensa no dia. Os de classe média, eles pensam ali a médio prazo, quer dizer, o salário, né, e os ricos realmente pensam ali há décadas na frente, né, então você vê as grandes empresas aí tendo planejamentos aí de anos e anos e anos, né? Então, por isso que essa BS tem esse sucesso todo aí, né, gente? Tem que planejar mesmo. Eu aprendi aos trancos e barrancos esse negócio de rotina, sabe? Eu sou super das vendas, das pessoas, então nunca gostei, nunca me imaginei, assim, numa rotina de trabalhar todo dia no mesmo lugar, fazer a mesma coisa. E quando você tá com filhos, você não tem mais essa opção de não ter rotina. É impossível. Se não tem, tá louca, né? Não tem como. Eles têm os horários para comer, eles têm as coisas para fazer. Então, para mim foi um grande tabu que eu precisei quebrar, que eu precisei aprender na minha vida, foi por causa deles, isso aqui mesmo. Qual o grande aprendizado que você teve com eles? Eu sei que a gente aprende todo dia, mas se conseguir lembrar algum aí também para deixar pra gente, quem sabe a gente também... O que você tem aprendido com os pequenos? Eu acho que, assim, você fez um post, né? E eu achei a frase perfeita, né? Perfeita. Que você colocou lá, filhos, são motivos ou são desculpas? Né? E assim, para mim, meus filhos são sempre motivos, sabe? Sempre, sempre, sempre motivos. Assim, motivos para crescer, motivos que me impulsionam a buscar minhas coisas, a correr atrás dos meus sonhos. Então, assim, para mim, meus filhos nunca, 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 nunca foram. Né? E agora que eles estão crescendo, né? Que já estão um pouco mais crescidos, eu acho que cada vez mais eles se tornam mais motivos para mim. Porque, na verdade, existe a nossa tendência, né? Filhos, eu acho que sempre tem um papel de... A gente acha que é a gente que cuida deles. E eu acho que é muito eles que cuidam da gente, assim, no sentido de fazer com que a gente busque ser uma pessoa melhor todos os dias. Porque os filhos, de verdade, assim, eles nos copiam, né? Nós somos exemplos. Então, eu como mãe, eu quero ser um bom exemplo. Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, eu repenso, né? Muitas vezes eu repenso se realmente isso vai ser um bom exemplo para os meus filhos, né? Então, acho que o maior ensinamento deles para a gente é exatamente isso. A cada dia eu me torno infinitamente uma pessoa melhor. Né? Eu sou uma pessoa, e eu costumo dizer isso sempre para eles, né? Que eles me fazem uma pessoa melhor todos os dias, né? Que eu sou uma pessoa bem melhor, né, do que antes de ser mãe, né? Eu lembro que uma vez eu estava colocando eles para dormir e eu disse isso a eles. Que eu era muito feliz por tê-los e porque eles me faziam melhor todos os dias, né? E meu filho mais velho disse assim, gente, mãe, por que você está contando essas coisas? Eu disse, não, porque as pessoas que nos fazem bem, a gente tem que agradecer. E vocês são esses motivos, né? De todos os dias eu estar buscando ser melhor. Então, filhos, é isso, assim, eu sou apaixonada pelos meus, mas é como eu sempre digo, né? Eu também sou apaixonada por mim, né? Eu sou apaixonada pelos meus planos, eu sou apaixonada pelos meus projetos. E eu acredito também que você só consegue dar o seu melhor para os seus filhos se você estiver bem.
né? Se você estiver bem. Então, assim, eu acho que é uma arte que a gente precisa aprender, a arte de saber equilibrar as nossas várias atribuições, né? A gente não pode negligenciar da educação dos nossos filhos, a gente não pode se ausentar de estar presente sempre com nossos filhos, mas também a gente não pode negligenciar os nossos sonhos, né? A nossa vida, a nossa profissão, né? Porque filhos crescem, né? E o ciclo natural da vida é exatamente que eles cresçam, sigam a vida dele, constituam a vida deles, a família deles e sigam como foi comigo, como foi contigo, como foi com todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Cresceram, provavelmente constituiu ou vai constituir família e vai seguir. Então, assim, eu sempre analisei por esse lado. Eu não posso parar a minha vida em virtude dos meus filhos, porque eles vão crescer e vai seguir a vida deles. E eu não posso, como adulta, depois dizer não fiz isso ou aquilo por causa dos meus filhos. Então, eu nunca quis... Pode falar. Eu falo muito, hein? Não, eu tenho que cortar, porque às vezes a gente está falando e aí passa despercebido as preciosidades que você está falando. Então, a gente tem que destacar, sabe? Colocar ali embaixo um sublinhado e falar, gente, vocês ouviram isso daqui? Vocês prestaram atenção? Porque às vezes a gente vai falando e acaba passando despercebido. Dá pra ver que você é uma pessoa super empoderada, que, nossa, um exemplo, assim, né, de mulher, de correr atrás das coisas. Queria saber se teve algum impedimento, se teve alguém que foi contra, se teve alguma luta que você travou aí com outras pessoas, sabe, a respeito disso, e onde você aprendeu, assim, a se encontrar tão forte como protagonista da sua história. Eu acho o seguinte, eu vou dizer, eu acho que eu desde pequena, sabe, eu já trago um pouco disso, né? Eu sempre fui assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Na minha época não existia esse negócio de trabalho infantil, então assim, eu comecei a me virar muito cedo. Eu fazia biscoito de nata para vender na escola com 10 anos. Então, assim, desde os 10 anos eu já tinha uma consciência financeira, parecia de adulto, né? Então, assim, é uma área que eu gosto muito de trabalhar e de atuar com planejamento financeiro. Então, assim, com 11 anos eu me separei dos meus pais, porque meus pais moram no interior e eu tive que vir morar na capital para estudar, por causa do estudo. E a partir dos 11 anos eu me vi tendo que me virar sozinha para tudo, porque eu vim morar com meus irmãos, mas meus irmãos trabalhavam e eu tive que me virar, né, com 11 anos. E eu acho que foi isso, sabe? Foi essa formação desde muito cedo, de ter que correr atrás das coisas, de ter que fazer as coisas acontecer. Então, assim, é desde sempre, né? Então, assim, se eu botar... Eu acho que a gente é de uma geração, né, que parece que cada vez mais a gente vai ficando com coisas um pouco mais simples, assim, né? A gente foi parar para pensar nos nossos avós, que plantavam, que pegava carroça, ia lá no centro da cidade, vender as frutas, né? Acho que cada vez vai ficando um pouco mais fácil, né? Não fácil, mas um pouco mais simples a vida, né? A gente vai tendo coisas que nos confortam e nos facilitam. Você tem medo disso em relação aos seus filhos? Assim, você vê, porque a gente batalhou tanto, né? E aí, tipo, depois você pensa, eles têm as coisas muito mais simples, né? Muito mais fáceis. O conforto que a gente dá para eles, né? Provavelmente não foi o mesmo conforto que a gente tinha na época dos meus pais. Como que é a sua visão de mundo a respeito disso? Vê só, eu costumo dizer que eu me acho uma mãe raiz ainda. Não é porque o pessoal hoje tem essa brincadeira de mãe Nutella, raiz e mãe Nutella. Então, assim, eu entendo que hoje eu me tornei a pessoa que sou pela formação que eu tive, né? Eu fiquei curiosa, como você cuida dos filhos. Eu nunca tive nada muito fácil, né? Eu sempre tive que batalhar desde muito cedo, como eu falei, e hoje ainda permanece desse jeito. E, sinceramente, eu trato meus meninos nessa mesma linha. Então, assim, eu não sou muito adepta, eu vou até falar aqui, mas pelo amor de Deus, eu não sou muito adepta a presentes.
Então, assim, eu não encho meus filhos de presentes. Então, assim, eles até sabem disso. Eu gosto muito de trabalhar com coisas manuais. Então, eu faço muita coisa manual com papelão. Eu introduzo eles nesse movimento. Então, assim, não é que eu não dou, né? Mas, assim, eu não encho meus filhos de presentes. Então, assim, eu não sou da cultura... Não sou da cultura de muito presente, não sou da cultura de que o comércio dita tal data e porque é tal data você tem que dar. Enfim, então assim, eu tenho uma postura muito da forma que eu fui criada. Né? Você vê, meu filho tem 8 anos e assim como eu que comecei muito cedo, ele se dispôs a vender geladinho, né? Porque queria assim, queria já começar a ter grana e eu incentivei, assim como minha mãe me incentivou para vender os biscoitos de nata quando eu tinha 10 anos. Então, assim, a pegada aqui com meus filhos é pegada raiz mesmo, né? Aqui também. Vamos planejar. Mãe, eu quero tal coisa. Vamos ver se temos condições, vamos planejar. O mais velho, como vende geladinho, vamos ver quantos geladinhos a gente tem que vender, quanto vamos lucrar, quanto tempo vamos aguardar. Então, assim, assim, se depender de mim, eles vão ter essa mesma mentalidade que eu até hoje tenho, né? Que as coisas... Você falou que gosta de falar também sobre educação financeira, né? E é isso que você faz, você está educando financeiramente os seus filhos, né? A pensar a longo prazo, a planejar, né? E está sendo realmente um grande exemplo. Dá para resumir nas suas atitudes tudo o que você falou até agora. Isso que é legal, né? Da gente ver que a pessoa tem coerência, né? Saber que você realmente, o que você estava passando pra gente, né? Como empresária, como que você fez, você também aplica na criação dos filhos. Eu acho que isso é muito bacana da gente compartilhar como mãe, sabe? Isso, exato. É assim, o meu menino mais velho, ele tinha um sonho que ele queria, porque queria conhecer neve, né? E aí a gente começou a planejar uma viagem, a gente ia para o Chile, mas aí eu disse, vamos montar um cofre e, tipo, já sabe, né? Ir para o shopping, lanche, McDonald's, brinquedo. Para a gente viajar, a gente vai ter que cortar uma série de coisas. Então, assim, ou uma coisa ou outra. Então, sempre que a nossa viagem vai ser para tal data, mas precisa ter grana, precisa. Então, quando eles pensavam em comprar alguma coisa, aí eles mesmos falavam, mãe, ou isso, ou nossa viagem, né? Precisamos guardar. Precisamos guardar. E assim, quando a gente conseguiu fazer a viagem, enfim, eles entenderam, né? De fato, que assim... se a gente sacrifica uma coisa, a gente vai conseguir ter o que a gente quer. Então, eu acho que a visão a longo prazo é exatamente isso. Você sabe o que você quer? Você sabe para onde você vai? Você sabe Tem até onde uma você quer pesquisa, chegar? né? Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos do marshmallow, que até viralizou aqui recentemente, né? Já conheci a história há muito tempo, mas eu achei um barato a experiência que as mães têm feito e gravando, né? Para quem não assistiu, foi feita uma pesquisa e a mãe dava um marshmallow, né? Que lá é muito comum, lá nos Estados Unidos, dava um marshmallow para a criança e falava, se você não comer quando eu voltar, você vai ter 2 marshmallows ao invés de 1. E aí as crianças que adiaram um prazer, que não comeram naquele momento, foi constatado que no futuro elas eram mais ricas, mais prósperas, né? Financeiramente falando, não tem como a gente contar a felicidade, mas, né? Mas monetariamente falando, eles eram mais prósperos, né? Mais ricos. Então eu achei isso fenomenal, que tem tudo a ver com o que você está fazendo, né? Ensinando que tem que esperar, mas também recompensando. Então, a gente conseguiu bater a meta e agora a gente vai ganhar tal coisa, a gente vai fazer aquela viagem. Nossa, muito legal. Não, é porque, na verdade, a gente hoje, e principalmente para as crianças, né? A gente está envolvido em uma cultura do já, né? Do já, assim, tipo assim, antes quando a gente Para ontem. Para ontem, exato. Antes, quando a gente queria assistir um desenho, a gente precisava esperar chegar o horário, né? Que iria passar aquele desenho na Globo, enfim, qualquer que seja o canal. Hoje não tem mais isso, né? Com Netflix, com o YouTube, eles querem assistir, eles vão lá, botam e assistem. Não quero mais isso, eles mudam. Então, assim, da mesma forma que eles acham que, diríamos, o desenho ou qualquer coisa
eles podem, diríamos, quero agora, posso ter agora. Então, às vezes, eles acham que na vida real também é desse jeito. Eu acho que cabe à educação, né, os pais, exatamente passar para eles que não é bem assim, né? Porque ou a gente ensina dentro de casa, né, ou eles vão aprender na vida. E aí é bem mais difícil. Então, assim, eu costumo educar com essa linha, né? Com essa linha de mãe raiz mesmo. Show! Muito bacana. Agora, profissionalmente falando, né? Como que você está hoje? Quais são suas perspectivas aí para o futuro? Quais são os seus projetos? Fala um pouquinho da sua vida aí profissional. Vê só, eu gerencio, né? Como eu falei, eu gerencio uma empresa de software, uma empresa multinacional, que tem filial em todos os estados, e aqui eu gerencio essa empresa há 20 anos já. Hoje eu advogo na área tributária e hoje, diríamos, como eu falei, né, esse Instagram eu comecei quando eu estava começando de fato a estudar, fazer a faculdade, e intensifiquei mais o uso dele quando eu comecei a estudar para o curso da OAB. Né, para a prova da OAB, na verdade. E hoje eu utilizo esse meu canal para ajudar outras pessoas que estão estudando para vencer essa tão famosa e queridíssima prova da OAB, né? Então, hoje eu tenho hoje eu tenho material específico na área de tributário, né? Tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Para as pessoas que fazem, que está estudando, que está se preparando para a prova da OAB. Então, assim, hoje eu gerencio a empresa, hoje eu advogo, e hoje eu tenho esse canal aqui, diríamos, de troca realmente, intensificando, né, e ajudando as pessoas que estão se preparando para a prova da OAB. Então, é mais ou menos isso tudo. E você aí nos seus projetos, né? Você gosta de planejar tudo. Quais os projetos dos próximos 5 anos? Aí, aonde que a Hildegard quer chegar? Olha, eu nunca sonhei pequeno e continuo, como diz aquela frase que é bem clichê, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, assim, meus sonhos são sempre grandes, né? E, assim, eu acredito muito na força que tem o nosso pensamento e naquilo que a gente implanta no nosso subconsciente. Então, na porta do meu quarto, eu tenho o meu mural de visualizações e lá tem eu sendo referência na área de direito, né, na área de tributário, que é a área que eu atendo. Então, assim, eu tenho no meu mural e na minha cabeça, inclusive, os clientes que eu pretendo atender. Então, assim, meu nível de planejamento não é só, eu quero isso. Não, eu quero e eu traço, né, as estratégias e as formas que eu vou chegar até ele. Então, se você faz acontecer, né? Porque você já tem tudo planejado ali, você faz na marra, né? Vai acontecer, porque você tá tão focada naquilo que não tem nada que te faça... Eu gosto muito de uma frase do Conrado Adolfo que ele fala, né? Ninguém derrota aquele que não desiste nunca, né? Isso, exatamente. Então, assim, e principalmente quando você tem aquilo... quando o seu planejamento, quando o seu sonho, você visualiza ele ao ponto de você sentir já estar nele, né? Isso você cria no seu subconsciente a imagem de que aquilo já te pertence, né? Então, assim, quando você cria isso no seu subconsciente, o seu subconsciente retrata isso para a vida real e ele trabalha para que aquilo de fato aconteça. Então, assim, o Rogério falou aqui, ó, pra gente, ó, isso é bacana, porque podemos ser o que quisermos, se preparar e executar. É fundamental. É fundamental. Exatamente, é bem isso. Então, assim, o que eu quero ser daqui a 5 anos é extremamente vivo no meu pensamento. Vivo de eu sentir que eu já estou lá.
E eu tenho total convicção que é só questão de tempo, sabe? Assim, se hoje você me perguntar tudo que eu tenho hoje foi, de certa forma, planejado e, diríamos assim, desenhado por Deus, assim. E o que eu sonho, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu sei que ainda não aconteceu porque talvez eu não esteja preparada para receber ainda. Mas eu sei que vai chegar, né? Eu sei que vai chegar. E é assim, claro, falando de Deus, eu acredito que a profissão é missão, né? A profissão tem muito a ver com aquilo que realmente você veio fazer na Terra e tal. E eu queria saber do seu propósito, né? Como que se encaixa nessa vida de mãe, nessa vida de advogada, como que tá, como que você se encontrou no seu propósito, porque dá para ver claramente que você tá alinhada em tudo que você fala, você tem congruência, ali você tá vivendo aquilo de verdade, né? Como que você sentiu isso? Como que você se achou? Como que você descobriu o seu propósito? Porque tem muita gente que ainda não achou, né? Então como que foi esse caminhar para você? Quando falo em propósito, é uma coisa até engraçada, né? Porque assim, é uma busca, né? Todo mundo busca isso. Qual é meu propósito? Descobrir o propósito. E é aquela coisa, eu acho que você tem que estar buscando, né? Eu acho que é uma coisa que não cai do céu, né? Assim, você tem que estar se movimentando, buscando várias coisas, ao ponto de você se identificar. E, assim, é algo que tem ficado para mim cada vez mais claro, que eu acho que o meu papel, de fato, aqui é o de conseguir, com a minha rotina, com a minha forma, impulsionar outras pessoas, sejam mães. Eu tenho me identificado muito com a parte de adolescentes também, de impulsionar essas pessoas a acreditar que são capazes de chegar onde elas quiserem chegar, sabe? E assim, como eu disse, os meus sonhos, os meus propósitos, eles são muito claros para mim e eu tenho total convicção de que vai chegar, de que vai acontecer. Na hora certa, no momento certo, vai acontecer e é claro isso para mim. Então, hoje eu sinto que eu tenho um papel muito grande de fazer vocês acreditarem que o que vocês quiserem, vocês são capazes de conseguir. Lógico, tem um preço alto, mas você quer. Então, minha amiga, arregace as mangas, jogue duro e faça a coisa acontecer. E não tem coisa melhor do que o sentimento de dizer, rapaz, o troço foi pesado, sabe? Mas eu consegui. Então, assim, é essa satisfação que eu acho que é importante você fazer o outro acreditar, sabe? E a gente vive num meio de pessoas que não acreditam mais. Assim, pessoas que acordam para trabalhar, para pagar boleto, né? E acha que a vida é só isso. Então, assim, eu tento no meu meio, no meu mundo, né? Porque às vezes você acha que não é capaz de fazer nada porque você pensa no mundo inteiro. Não, eu penso no meu mundo. E o que é meu mundo? É minha casa, é meus filhos, é o meu trabalho. Então, assim, no meu mundinho ali, né? Com as pessoas que eu convivo, eu tento diariamente dizer para eles, né? Inclusive com o meu testemunho de vida, de que, de fato, nós somos capazes de ser o que a gente quiser. E vai ter gente que vai comprar no cheio. Com certeza. Alguém tem dúvida, gente? Ninguém duvida dessa mulher, porque tudo que ela fala, ela mostra, sabe? Mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Não mostra o pau, mostra a cobra morta mesmo. O Rogério falou aqui, ó, para chegar no seu caminho e olhar e ver que está tudo em conquista, uma sensação única. Sejamos nossa melhor versão. Oh, Rogério, eu adorei aqui, belas palavras. Boa noite, maravilhosas. Continue inspirando vidas. Eu, Rosélios. Tem mais galera chegando. Vejo que ainda há mulheres que sofrem um pouco devido a algumas limitações impostas, não só pelo mercado, mas para as pessoas. E parabenizo vocês por cada conquista. E vamos para o próximo desafio.
Só se rasteja na vida quem nunca ficou de pé. Ah, esse cara é demais, adorei. Eu quero saber se é pai, Rogério. Assim, você veio aqui só realmente apoiar aqui a mulherada. Gente, acabou de entrar aqui, Família Sem Lixo. A Juliana Kona, minha próxima convidada. Ela fala sobre minimalismo, sobre o eixo zero, né? A Família Sem Lixo. E ela, assim, dá dicas maravilhosas. Ela vai falar como a gente pode ter um negócio mais sustentável. Então, quarta-feira, às 20 horas, se liguem aqui, que a gente vai bater um papo super interessante, tá, gente? Às vezes, pequenas mudanças, pequenas atitudes que você tem na sua casa, no seu negócio, pode gerar um impacto gigante se todo mundo colaborar, né? Então, a gente não pode ter uma utopia, mas a gente deve sim pensar nisso, a gente deve pensar o quanto que melhorar 1%, né? Se cada um melhorar 1%, gente, é uma mudança drástica, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Então, vai ser um prazer imenso falar sobre isso. Tá convidada também a participar aqui, viu, com a gente. Sim, Para quem chegou agora no finalzinho, quer conferir toda essa entrevista, vai estar aqui durante 24 horas. Lembrou de alguém? Falou, nossa, tinha que estar tal fulano aqui para assistir. Gente, tem o aviãozinho aqui embaixo, clica no aviãozinho, manda para essa amiga essa live, tá? Que realmente tem muito conteúdo, muita inspiração, muita coisa incrível que a Edelgard passou pra gente. Depois tem lá no meu YouTube também, tá? YouTube Mães Protagonistas por Priscila Marques, tem todas as entrevistas anteriores, então vocês podem conferir, tem marketing digital, tem médica, enfim, tem um monte de profissionais, um monte de mães que têm história, que têm sucesso, que estão batalhando, estão fazendo e vão nos inspirar ainda mais. E agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero que você fale pra gente, pra você, ser uma mãe protagonista é lutar pelos seus sonhos. Maravilhosa. Sensacional. Olha lá, o Rogério falou aqui, ó. Sustentabilidade é o tema de minhas palestras. Falo sobre o uso de container na construção. Olha, Rogério, a Ju tá falando que fez especialização, fez TCC dela sobre isso. Ó, depois, gente, troca em direct aí que vocês têm a conversar também. Eu espero vocês quarta-feira às 20 horas. E eu deixo seus recados, suas redes sociais, para quem quiser te seguir, quiser saber mais do seu conteúdo, puder indicar alguém também da área de direito, a gente indica lá para se inspirar na história dela. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez, né? Quem quiser me seguir é Blitz do Direito. Então vão lá, me sigam, vão acompanhar minha rotina louca. Mas enfim, é isso, né? Quem quiser uma inspiração, né, para, diríamos, começar a planejar a longo prazo, né, e ver, né, que dá certo, que funciona, né? Eu sempre costumo dizer, né? As pessoas dizem assim, mas você vai pensar e planejar daqui a 5 anos? Eu digo, lógico que eu vou chegar lá. Então é melhor eu chegar com aquilo, né, que eu planejei executado, do que chegar lá com a sensação de, putz, se eu tivesse planejado, teria executado. Então é sempre assim. Então quem quiser me seguir, fica à vontade, será muito bem-vindo, né? E que a gente possa o tempo inteiro, né, tá sempre um impulsionando o outro a correr atrás dos seus sonhos. Maravilhosa, amei, 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 gente. E lembra aqui de seguir também, entra lá no YouTube. E espero vocês quarta-feira que vem sobre sustentabilidade com Família Sem Lixo, Juliana Kona aqui. Grande beijo. Beijo para vocês também. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.